Sejam todos muito bem-vindos ao Não Complicast. Eu sou o Jader Souza e você está no portal Não Complica. O portal Não Complica é uma plataforma de cursos voltados para a área da saúde. Você já conhece, é uma plataforma que busca não enrolação. Propósito muito claro é levar para vocês informações extremamente importantes, práticas, para você aplicar no dia a dia da tua clínica. E agora estamos com novidades lá no portal Não Complica. E-books gratuitos. Então, além de você fazer o teu acesso gratuito através do QR Code que está aqui do lado, você vai acessar lá o portal na Academy, na primeira página já vai ter acesso aos downloads ali, e-books gratuitos, tem vídeos liberados, material de apoio, para você já conhecer a plataforma. Então, pessoal, não perde tempo, tá? A plataforma é muito fácil acessar e gratuito, tá? Tem um e-book lá que fala sobre atendimento remoto, atendimento presencial, tem outro e-book que fala também sobre configurações de sites, que é um tema que o pessoal não fala muito por aí, e o Luiz liberou esse e-book para vocês com informações muito relevantes de forma gratuita. É só baixar lá que vocês vão ter muita informação importante e vai fazer a diferença na busca do Google e nas plataformas de pesquisa aí da internet, pessoal. Então, não percam tempo. Além disso, tem vários outros cursos lá que vocês podem clicar, baixar, adquirir, cursos voltados tanto para a parte de gestão quanto para a parte de saúde mesmo, curso de anatomia, curso de enxertia e tudo mais. Tá bom? Para que tudo isso aqui aconteça, nós estamos gravando esse episódio aqui no Estúdio Toca e nós temos alguns parceiros, né, para fazer tudo isso acontecer. Temos uma parceria muito antiga já, que é com o pessoal da Capim. Capim é um software muito interessante que é voltado para a gestão da sua clínica. Não é um software convencional, né? É um software que se preocupa com a jornada do paciente. Então, tem lá a sua agenda, tem paciente cancelando, aquela bagunça, prontuário eletrônico, exame, mas a Capim, além de fazer tudo isso, toda essa gestão na tua mão, com maestria, ela ainda tem maquineta de cartão, financiamento de cirurgia, inteligência artificial, respostas automáticas, tudo isso de uma forma configurada, adaptada para o teu negócio. É um software muito forte na odontologia e parceria com a Não Complica, 50% de desconto na mensalidade. Se você acessar o QR Code que está aqui do lado na tela, fazer o teu cadastro lá, você vai ter um baita desconto na mensalidade e a ferramenta é excepcional, pessoal. Então, acessem lá e não percam, conheçam a Capim, tá? Mais um parceiro aqui do Não Complicast, né? Não preciso falar muito, nós estamos falando acho que a marca mais conhecida e mais tradicional de enxertos ósseos do mercado mundial. Nós estamos falando da Geistlich. A Geistlich é um enxerto que a cada 14 segundos é utilizado num paciente no mundo. Então são milhões, mais de 25 milhões de implantações. Então, você está falando de segurança, não só para o cirurgião obviamente já conhece, mas você que é paciente, é muito importante saber o material que está sendo utilizado. Então, se você quer ter um material de qualidade, com mais de 15 mil artigos científicos publicados, e aqui você vai acessar o site da Geistlich, vai ter toda a informação voltada para o paciente. Se você é cirurgião, dentista, cirurgião bucomaxilofacial, quer saber todos os benefícios que tem uma aba só para cirurgiões, para você aprender tudo que a Geistlich tem para te oferecer. Enxertos ósseos, membranas. Então, é um material que tem garantia. Pacientes com mais de 20, 30 anos com esses materiais implantados e com segurança 100%, eficácia comprovada. Então, pessoal, acessem lá, conheçam mais sobre a Geistlich. A Geistlich também tem Instagram, eles fazem muitos eventos e é mais um parceiro da Não Complica. Então, acessem aqui do lado. Um recadinho, amanhã, dia 26, teremos uma palestra, o Luiz Eduardo vai dar uma palestra lá na Associação Brasileira de Odontologia. Espero que tenham vagas ainda, hein, Luiz, que eu vou anunciar aqui. Eu não sei porque as vagas são limitadas, quem é associado, eu acho que é R$50, né? R$50 a inscrição, um valor simbólico para um tema muito interessante. Ele vai falar de busca, prospecção, retenção de pacientes, tá? Com a pegada Não Complica, o Luiz entende muito desse assunto, está há mais de 25 anos aí trabalhando na área da saúde, então não perca essa palestra. Aqui do lado vai estar um QR Code, vá lá no Instagram da BO, verifique com a equipe lá de marketing se ainda tem vaga e não perca, é uma excelente oportunidade. E hoje nós estamos com um profissional aqui que é também com a agenda concorridíssima, né? Tivemos que
fazer uma reservinha para trazê-lo, mas é um cirurgião que é formado em odontologia, ele é doutor em cirurgia bucomaxilofacial, especialista em anatomia também, é professor do curso de graduação da Positivo, Pós-graduação. da pós-graduação da Isso. Positivo. Estamos aqui com o Dr. Davani Latarulo Costa. Muito bem-vindo, Dr. Davani. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Não Complicast. Muito bem. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a tua presença aqui. E o Dr. Davani veio aqui porque está gravando também os seus cursos, né? Tem uma formação vasta e uma expertise enorme na questão das cirurgias faciais. E hoje, especificamente, gravou uma aula sobre complicações, intercorrências. Como é que a gente chama? Então, é raro, mas acontece muito, né? Sim. Como eu comecei a aula. Uma aula sobre acidentes e complicações dentro da cirurgia oral. Mas nesse primeiro momento, abordando procedimentos cirúrgicos menos complexos, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas que é aquela cirurgia do dia a dia do cirurgião dentista. Então, as extrações, implantes, enxertos, cirurgias que o profissional realmente está preparado, capacitado para fazer no dia a dia, e que acontece. Acidentes e complicações, né, a gente costuma dizer, acontecem com quem faz, só acontece com quem faz, e a ideia principal é identificar esses problemas, que tipo de complicações, tentar antever essas situações e conscientizar, na verdade, acho que essa é a palavra, aos profissionais que estão começando, esse era o foco, né, o público-alvo, talvez, da aula de hoje, de que é preciso estar preparado, é preciso estar treinado, habilitado e até entender qual o limite de cada um para o tratamento, né, para saber tratar as possíveis complicações ou intercorrências daquele procedimento que você está fazendo. Então, o que a gente vê no dia a dia e que eu acho que é muito ruim para o profissional é ele iniciar um processo, um procedimento, ele ter complicação e ele não saber resolver. E aí o paciente acaba escapulindo e vai buscar uma segunda opinião. Isso acontece hoje, não é coisa do passado. Isso a gente atende pacientes ainda hoje que vêm nos buscar para entender o que aconteceu e saber que caminho seguir. Tratar uma complicação do colega, que é muito ruim, né? Então, assim, eu tenho para mim que as minhas cirurgias vão complicar, podem complicar, de todo mundo, então você tem que ter a sabedoria, entender em que momento que você pode se apertar ou não e como você vai tratar essa complicação. Acho que o bucomaxilo, o cirurgião dentista, né, não vou falar só como bucomaxilo, mas o dentista tem que estar apto a tratar suas complicações. Perfeito. Acho que essa é a mensagem. Por isso que eu não faço outra coisa, porque se eu fizer uma endo, uma prótese, vai dar complicação e eu não vai fugir, não sei tratar a complicação disso aí. Sim. Então, a gente que é da área da saúde escuta muito o termo intercorrência, mas o doutor aborda acidentes e complicações. Qual que é a diferença? Então, eu acho que são vários nomes que a gente, no resumo, vão estar tudo dentro do mesmo pacote. Né? Porque a gente pode ter uma intercorrência operatória e isso se tornar uma complicação. E um acidente pode acontecer também durante o ato operatório, de forma involuntária, voluntária, enfim, e que também vai se tornar uma complicação. Então, eu acho que os conceitos não são idênticos, não são iguais, mas eles se confundem. A intercorrência, a complicação, o acidente, ninguém quer nenhuma dessas três palavras dentro do seu ato operatório. Acho que essa é mais ou menos nesse conceito mais abrangente que a gente conversou, e aí obviamente eu pontuei as diferentes possíveis complicações relacionadas à técnica anestésica, relacionada à técnica cirúrgica propriamente dita, e para dentro dessas complicações, o que eu posso fazer? Porque eu não tenho uma única forma de tratar diferentes complicações. Né? Ou a mesma complicação ou a mesma intercorrência, eu tenho diferentes caminhos a serem seguidos. Só que nesse primeiro momento, dentro de um ambiente de cirurgias menores, né, que a gente chama de cirurgia oral, ou cirurgia ambulatorial, que é o que a gente faz dentro do consultório odontológico. Entendi. Procedimentos diferentes, têm níveis diferentes, tipos diferentes de acidentes? Sem dúvida e de nenhuma. complicações? Sem dúvida nenhuma. Né? Procedimentos
menores não necessariamente vão ter complicações menores. Procedimentos simples podem ter complicações severas. Haja vista aí, não raras às vezes, a própria orientação mal conduzida de um paciente com abscesso ou uma falta de medicação levar à necessidade desse paciente de uma internação. Então, isso é comum, isso a gente vê no dia a dia. A gente que está dentro de ambiente hospitalar, SUS em particular, chega dentro do ambiente de hospital pacientes que necessitam de internamento por um erro de conduta básica lá do consultório, de uma orientação ou de uma medicação, para que eventualmente determinado problema pudesse ser evitado. Quando a gente traz isso para o campo da cirurgia, também não, é ruim falar isso, mas sim, não raras às vezes os procedimentos, por mais simples que sejam, podem trazer complicações severas para os pacientes, né? E para os próprios dentistas. Entre o buco e o dentista, as rotinas são um pouco diferentes, mas essas ocorrências de complicações e acidentes, elas também podem acontecer. Exatamente, não. Assim, acidentes e complicações podem acontecer com cirurgiões dentistas e com colegas que são cirurgiões bucomaxilofaciais, sem dúvida nenhuma. Teoricamente, as possíveis complicações dentro de cirurgias maiores, teremos complicações maiores. Uhum. De qualquer forma, eu acho que o dentista tem que estar apto a tratar as complicações dos seus procedimentos. Sim. O que o doutor vê muito, assim, nesse sentido de acidentes e complicações? É rotina. Deslocamento de dentes ou implantes para dentro do seio maxilar, fraturas mandibulares na tentativa de remoção de dentes inclusos, né, terceiros molares, o siso, né, que é um procedimento assim, corriqueiro dentro da odontologia. Então a gente tem bastante disso. Infecções não tratadas pós-operatórias, pós-procedimentos cirúrgicos, processos de osteonecroses por uma falta de uma boa anamnese quando o paciente foi submetido a uma cirurgia. E são inúmeros exemplos. Esses são só alguns que me vêm à cabeça agora. Mas tem uma infinidade. Você viu que a aula tem diversos tópicos, né? A gente consegue elencar diversos tópicos de complicações, desde as cirurgias menores. O que é uma cirurgia menor? Uma biópsia, uma extração simples, mas que podem complicar. E muitos desses procedimentos é o próprio doutor que faz anestesia, né? E eu vendo na tua aula ali, falou muito de complicações na anestesia, né? Isso, você pode ter complicações que começam na infiltração local, na técnica anestésica. Então, a gente fala da correta técnica anestésica, da correta técnica de cirurgia, né, propriamente dita, de técnica operatória. As complicações são diferentes, de maior ou menor intensidade, relacionadas à técnica anestésica, ou seja, como o dentista está anestesiando. Aí vem muito do conceito de anatomia, até complicações maiores, como essa que eu falei, eventualmente aí uma fratura de mandíbula na tentativa de remoção do terceiro molar. O siso, famoso. De um siso, famoso siso, ou de uma patologia que eventualmente o paciente poderia ir para um ambiente hospitalar, mas foi tratado em ambiente de consultório e o procedimento não evoluiu bem porque a técnica anestésica não foi bem implementada, o paciente não foi bem orientado, ele se estressa, ele fica nervoso, o dentista fica nervoso e a bola de neve vai crescendo e a complicação é o resultado de tudo isso, é o resultado final de tudo isso daí. Sim. Aproveitando então que o doutor falou das complicações aí do terceiro molar, eu imagino que se começa a dar problema para tirar, porque muitas vezes subestimam o siso, né? Sim. Eu já ouvi esse ditado aí no meio odontológico, nunca subestime um siso. O dentista pode colocar mais anestesia e vai colocando mais anestesia para dar mais conforto ao paciente, mas isso pode virar um problema porque vai estendendo o tempo cirúrgico. Sim. A gente pode ter uma complicação por conta do número excessivo de anestésico, né? E a gente pode ter e aí a anestesia já não é tão eficaz, podemos colocar assim, porque o paciente já superou, ultrapassou o limite de tolerância de tempo, e a bola de neve vai crescendo, porque a anestesia não funciona, o profissional quer terminar a cirurgia, o paciente está cansado, quer que pare. Então a gente já recebeu no consultório, não
Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Procedimentos cirúrgicos foram interrompidos, foram abortados no meio. E aí o colega dentista falou, agora eu acho que você precisa procurar a especialidade e tal. Isso é muito comum dentro da nossa área, com cirurgias maiores e cirurgias menores, né? Esse tipo de situação dava para ter detectado antes? Esse é a grande mensagem da aula. Dá com uma boa anamnese, uma boa conversa, entendendo. Acho que o profissional precisa entender os limites pessoais dele. Não só de técnica, mas, poxa, será que realmente se eu tiver uma complicação aqui, eu vou saber tratar? Poxa, eu não sei tratar a complicação, então eu não vou realizar esse procedimento, eu vou encaminhar para o meu colega. É o exemplo que eu citei, como qualquer dentista pode fazer qualquer das áreas da odontologia, mas eu sou, ainda hoje, sempre fui fã do especialista. Eu acho que aí vai ter uma, seja de qual área for, endo, prótese, cirurgia, enfim, vai ter um know-how, vai ter uma capacidade de resolver problemas melhor do que aquele clínico geral, vamos colocar assim. Tá? Entendi. Do que porque todo cirurgião dentista formado pode executar qualquer procedimento, qualquer trabalho dentro da odontologia. Mas eu acho que a especialidade, seja ela qual for, vai trazer um feeling a mais, e obviamente o tempo, né? A experiência desse profissional vai trazer um feeling a mais de onde ele pode estar colocando a mão e saber que ele pode dar um problema maior para ele. Entendi. Na tua aula você fala bastante sobre orientações ao paciente, né? E hoje a gente tem visto assim, não sei como dizer se é pós-pandemia ou se o diagnóstico aumentou bastante, mas vários passando por problemas assim e fazendo tratamentos. Existe diferença na intercorrência? Se o paciente é mais tranquilo, se o paciente é mais agitado, essa questão mais do sistema nervoso? Sem dúvida. Tudo começa com uma boa anamnese. Então, por isso que desde faz 25 anos que eu estou formado, então, a nossa equipe sempre, assim, não existe procedimento cirúrgico sem consulta prévia, sem avaliação prévia. Porque você não conhece o paciente não te conhece, e é nessa consulta que você pode detectar várias coisas. Desde uma ansiedade, que é normal para quem vai para o consultório odontológico, não é um lugar legal, não é um lugar bacana. Normalmente você vai discutir problemas, resolução de possíveis problemas. E aí você tem que aprender a lidar com esse paciente, saber indicar. Não existe uma única forma de tratar diferentes situações, de saber entender o que o paciente está buscando, é mais rapidez, mais conforto, enfim. Mas dentro de tudo isso, dentro da vontade dele, você saber indicar, ó, isso é um procedimento para fazer com anestesia local, isso dá para se fazer com anestesia local, eu preciso sedar, eu posso fazer em ambiente hospitalar. Entender as medicações que esse paciente está tomando, será que ele toma algo sistêmico que pode interferir no processo de cicatrização, será que não toma, a idade, o tamanho do procedimento, enfim, a consulta inicial ela não é meramente formalidade, ela é, no meu entendimento, um passo fundamental para você conhecer o paciente, ele também te conhecer e você aí triar e ver se você vai ter eventuais ou evitar eventuais possíveis problemas na cirurgia que ele vai fazer. Entendi. Então, várias situações são previsíveis aí, né? Sim. Legal. E a consulta é a ferramenta, né? Dentro da consulta você faz a anamnese. A anamnese a gente aprende lá no, sei lá, no segundo, terceiro ano da faculdade. É que com o passar do tempo você acaba, às vezes, subestimando. Mas a gente, né, a gente não pula etapas e sempre há necessidade de uma consulta pré-operatória. Sempre, sempre. O doutor estava falando na aula ali sobre quebra de instrumental. Me veio na cabeça um monte de coisa, porque vocês já têm caixas e mais caixas de instrumentais, né? E falando de tudo quanto é tipo, desde pinça, alicate, broca. Sim. E imagino que até para isso deva ter um planejamento. Exatamente. Sim, você tem que ter uma caixa específica para o tipo de procedimento que você vai fazer, e dentro dessa caixa materiais de qualidade, e você pode ter o uso inadequado daquele material ou o instrumental inadequado para aquele uso que você está colocando, enfim, seja a cirurgia que for. Então, a gente vê fratura de broca, fratura de alavanca, pode acontecer com qualquer um. Então, assim, é evitar a fadiga do material, saber utilizar determinado instrumento,
para que você não tenha uma intercorrência, né, ou um acidente e que gere uma complicação. Então, tudo isso eu falo na aula, né? É básico, mas a anamnese é básica, a esterilização do material é básico, as orientações pós-operatórias são básicas, tudo é básico, mas tem que fazer o básico bem feito. Então, não complica. Fazer o básico bem feito não complica. O doutor foi falando ali, eu fui pensando que, na verdade, sangramento vai acontecer. Vai acontecer. Tá abrindo a pessoa, né? Uhum. E hematoma também vai acontecer. Também vai acontecer, edema, hematoma, equimose, dor, parestesia, enfim. São várias coisas que fazem parte do nosso contexto e aí você precisa lidar com tudo isso, entender até que ponto é normal, até que ponto não é. Em que período do seu pós-operatório determinada situação está acontecendo, como lidar com isso, que tipo de medicação para aquele determinado problema. Isso a gente sabe que com o tempo você vai ganhando experiência, você vai passando por complicações. Sim. E você vai aprendendo a tratá-las da melhor maneira. E, na verdade, você consegue se antecipar muitas vezes, né? Com o uso de medicamentos específicos ou com cirurgias menores, subdividindo procedimentos, enfim, uma série de opções, ou tirando esse paciente do ambiente ambulatorial, levando para o ambiente hospitalar. Isso é uma coisa que a gente faz bastante, de forma segura, de forma rotineira, né, para a cirurgia bucomaxilofacial, e você faz um procedimento no ambiente adequado, com medicação adequada, e uma cirurgia complexa tem um pós-operatório simples. Então, basicamente, essa é a ideia, interessante. Descomplicar. Porque vai acontecer. Então o paciente precisa estar ciente que ele vai passar por isso, que ele, né? Exatamente. É a consulta, né? É a anamnese. Vai acontecer assim, vai acontecer assado. Isso é esperado. Ele não se assusta quando o esperado acontece e ele foi orientado. Muitas vezes a gente vê pacientes que, mas poxa, não me foi falado que podia acontecer isso. Mas isso podia acontecer. Mas não me foi falado determinada situação. Não, isso pode acontecer. Enfim, a gente na verdade vê assim, isso se repete, né? Sempre as complicações são várias, mas elas se repetem ao longo do tempo. E normalmente é a mesma história. Fez alguma avaliação pré-operatória? Não, fui direto para o procedimento. Te explicou que podia acontecer isso ou assado? Não, não foi falado. Então, isso gera uma insegurança. Dificilmente esse paciente volta no colega. Ele vai buscar uma segunda opinião. Então, para o dentista é ruim, porque ele perdeu um paciente. Para o paciente é ruim, porque ele vai ter que fazer uma segunda, eventualmente uma terceira cirurgia. E estou dizendo aqui que não é que as minhas cirurgias não complicam. Várias delas complicam, enfim. A gente precisa saber estar junto com o paciente sempre até o final. Isso é um recado super importante também. E saber tratar essas complicações, porque elas vão acontecer em qualquer tipo de procedimento. Da exodontia simples de um dente unitário, vamos colocar assim, até uma reconstrução total de prótese de ATM. Por que motivo teus colegas não passam a orientação completa? Boa pergunta. Não tem uma resposta? Não tem uma resposta, não tem. Mas no teu curso ali eu vi que você aborda bastante. A gente coloca bastante essa necessidade dentro das aulas, né, mesmo do curso de pós-graduação. Esse como eu falei, eu vou me tornar repetitivo, mas é fazer o básico bem feito. Tem que fazer uma boa anamnese, tem que avaliar o paciente antes de cirurgia. Não existe como não fazer isso, né? Tem que conhecer quem vai ser operado, quem é o seu paciente, da mesma forma que ele precisa te conhecer. Às vezes tem muita gente que faz consulta online hoje. E normalmente a gente faz essa consulta, ela existe, é possível, e daí no dia da cirurgia, eu sempre peço, se esse paciente vem de fora, que a gente também faz bastante gente de fora, chegue um pouquinho antes, cirurgia, chegue uma horinha antes, eu quero conhecer você pessoalmente, nós vamos conversar, vamos revisar alguns pontos. Puxa, isso diminui drasticamente as possíveis complicações. Você vai revisar todo esse cenário do paciente, seja sistêmico, seja local, dependendo da cirurgia que você vai fazer, e você tem com certeza melhores resultados. Entendi. E desse rol de vários problemas que podem acontecer, o doutor falou de vários que são previsíveis, né? Então, vai acontecer sangramento, vai acontecer hematoma, mas o que fugiu completamente à regra? Mesmo assim pode acontecer. Por exemplo, um sangramento maior,
Eu digo isso porque o paciente que é leigo, ele sempre vai pensar em sangramento, Uhum. né? Eu já passei por procedimentos, eu pensei nisso. E o que que tem mais, assim, de intercorrência e tá controlado? Que o doutor falou ali, tem planejamento para tudo, né? Tem exame. Então, eu acho que dentro das cirurgias menores, ambulatoriais, que a gente chama, eu acho que as fraturas são intercorrências mais severas. Então, assim, remoção de terceiros molares inclusos, que é rotina, né, para os pacientes. Quantos sisos não são removidos por dia? Então, este paciente evolui para uma fratura de mandíbula. Isso é, assim, isso é uma complicação mais severa, muitas vezes inesperada, na maioria das vezes, até porque quando tem uma patologia associada, lesão cística, aí você até prepara o paciente para essa eventualidade. Mas na maioria das vezes, o siso convencional, a gente pode chamar assim, feijão com arroz, tá lá, o siso incluso impactado, que evoluiu por dificuldade técnica operatória para uma fratura de mandíbula. Essa é uma complicação mais severa, no meu modo de entender, porque esse paciente vai ter que ser abordado em ambiente hospitalar, mudar de colega, internamento, muitas vezes tratamento com cicatriz externa, nada disso estava combinado. E evolução, que é rápida muitas vezes, para infecções mais severas, né, de pós-operatórios, de implantes ou enfim, cirurgias orais de uma forma geral, infecções que muitas vezes podem evoluir de forma rápida, e o paciente também precisa sofrer aí um internamento para drenar um abscesso, para receber uma medicação endovenosa. Eu acho que isso aí acaba fugindo muitas vezes até do escopo do que ele combinou com um dentista. Entendi. E pega uma fratura de mandíbula nesse exemplo que o doutor deu, tem que tratar de outra forma. Aí vai pro buco lá fazer o procedimento, né? O doutor já viu casos de após a cirurgia, após o pós-cirúrgico, ter tipo quebras nesses materiais? Sim, Acontece? pode É acontecer. tratado também como acidente? Não, como ocorrência daí, né? Eu diria que daí é uma intercorrência. Intercorrência. Você pode ter, veja, uma fratura de mandíbula, uma cirurgia ortognática, você pode ter fadiga de material, tá? Que é a fratura de placa. Isso pode acontecer numa cirurgia eletiva, planejada, que foi tudo perfeito, teve fadiga de material, teve fratura da placa, pode acontecer numa cirurgia ortognática eletiva, pode acontecer numa cirurgia de osteossíntese de mandíbula, numa cirurgia de emergência, para tratar uma fratura da mandíbula. Pode acontecer de fratura de placa. Esta fratura de placa pode necessitar uma reabordagem, ou seja, um novo procedimento, pode não precisar. Aí vai depender de que época aconteceu, será que foi ainda dentro do período de cicatrização primária, ali em torno de 3 a 6 semanas? Será que teve uma alteração da mordida? Será que teve uma alteração de oclusão importante? Será que não teve? Vai precisar reabordar para tirar o material? O paciente tem dor local? A gente vai ter que estudar essas variáveis, mas é uma intercorrência indesejada. Aí talvez eu coloque a situação que ela pode ser cirurgião dependente ou não, né? Porque não sei, a placa foi posicionada de forma adequada, muitas vezes você vê que a placa está bem posicionada e houve uma fadiga de material. Ou o paciente orientado a seguir os passos de uma dieta mais macia, mais cuidadosa, mais mole, não. Acabou comendo, criando uma alavanca e teve fadiga de material. As duas podem acontecer. Na verdade, a gente dificilmente vai entender, vai saber melhor o que levou a essa fratura de placa. Entendi a tua pergunta, né? Foi isso. Sim, exatamente. Isso pode acontecer tanto no tratamento daquela emergência, o paciente é azarado daí, né? Porque ele teve uma complicação, fez uma osteossíntese, uma fratura, complicou. Mas pode acontecer sim. Entendi. Você falou ali na tua aula de quebra de material e ficar dentro do paciente durante o transcorrer cirúrgico. Isso. A broca ali. A broca, a agulha, o implante, que às vezes é colocado fora do osso e vai para um espaço sublingual, submandibular. Isso também é uma das, acho que eu elenco lá em torno de 19 tópicos, né? 19 ou 20 tópicos em termos de complicações. Umas esperadas e passíveis de resolução imediata, no transoperatório mesmo, outras em que você vai precisar fazer uma reabordagem. Aí depende do que aconteceu. Qual que é a importância de conhecer bem a anatomia? Fundamental, né? Básico.
Assim, existem níveis de conhecimento de anatomia? Existem a anatomia básica, Sim. né? Básico, né? Assim, quais são os músculos da mastigação? Eu sei que são 4, inserção, origem, acabou. Eu posso ir mais profundo disso. Né? Qual é a inter-relação de determinado músculo com estabilidade de um disco articular? Como é que eu posso intervir no músculo numa eventual paciente que tenha bruxismo, por exemplo? Eu acho que existem sim diferentes níveis de entendimento e de estudo anatômico. Sim. Se você já teve oportunidade, hoje é mais fácil, né, de fazer dissecação em cadáver, isso te enriquece em termos de anatomia muito. Existem cursos de dissecação hoje para face. Eu acho que é primordial você entender de anatomia para você poder fazer um bom acesso cirúrgico, para você entender em que espaço que você pode invadir. Opa, aqui eu tenho que parar porque eu estou entrando numa região anatomicamente mais complexa. A anatomia para a cirurgia é básica, né? Básica, a gente tem que... E anatomia assim, você tem que estar sempre revendo, estudando, você esquece, aí você revisa. Teoricamente a anatomia não muda, mas você vai esquecendo de determinadas situações porque às vezes você não consegue revisar elas sempre, né? Mas eu diria que a anatomia de novo, a palavra é básica. A gente precisa ter, dentro da bucomaxilofacial, cirurgias da face agora, a gente está fazendo diferentes procedimentos cirúrgicos, a gente precisa ter um conceito, um conhecimento bastante importante da anatomia. A pergunta parece banal, mas o doutor falou assim, ó, a pessoa às vezes não orienta bem o paciente, que era para ser básico também. Básico Conhecer também. bem da anatomia, o doutor falou que é Básico. básico também. Então, é possível que haja essa imperícia, né? Que na verdade não sei até onde minha técnica vai, eu vou mesmo assim. Exatamente. Né? Eu vou mesmo assim, por uma necessidade ou outra. Eu acho que eu dou conta, eu vou tentar, eu vou fazer. Senão eu chamo um amigo. A gente vê muito isso, muito, toda semana, direto. E aí complica. Puxa, daqui eu não vou mais, agora eu vou te indicar. Depois a gente fala, pô, mas agora você vai me indicar? Por que não me indicou antes? Sabe? Daí são processos. A gente vê hoje, assim, não, o doutor consegue montar um relatório, um laudo que eu quero. Bom, eu não sou perito. Eu posso descrever o que aconteceu e você buscar uma perícia. Isso é rotina, a gente acaba tendo que fazer. Mas eu não sou perito, então eu não faço perícia. O paciente que pede isso? Muitas vezes. Não faz 15 dias eu tive uma intercorrência, tratei de uma intercorrência de um colega. Primeira coisa que me pediu, eu preciso da descrição de cirurgia, eu preciso do que aconteceu, por que eu estou operando, isso aí eu não posso me negar. E aí, aí você leva isso daqui e você conversa com o perito aí. Eu não faço esse tipo de trabalho. E isso vai parar onde? Então. Processo? Não sei. Provável, né? Vai, infelizmente, provavelmente. O O paciente bem orientado, ele pode buscar, enfim, e resolver. O ideal é tentar resolver da melhor maneira possível, né? Pois é, reafirmando a importância de conhecer, né? Tudo isso que o doutor está falando. Exatamente. Né? E as tais paralisias? O que é? Assim, tem paralisia, é reversível, não é? Então, depende. Né? A paralisia facial, diferente de parestesia, eu acho que parestesia é algo que em muitos procedimentos cirúrgicos é algo esperado. É algo orientado ao paciente, incomoda demais a parestesia, mas uma vez que está bem orientado, está bem combinado, o combinado não sai caro, né? Como a gente diz. Paralisia, mais raro, né? Ainda bem, pode estar associado à técnica anestésica, e a paralisia vai ser eventual, vai ser temporária, melhor esse termo, temporária, ela vai passar. E para alguns procedimentos cirúrgicos, que envolvem aí principalmente a área da articulação temporomandibular, a paralisia pode acontecer. De novo, paciente bem orientado, combinado, e tentar buscar, se houver uma paralisia, que normalmente também é transitória, já entrar com os possíveis tratamentos, seja ele laser terapia, corticoide, acupuntura, enfim, estímulo local, fisioterapia, fono, tudo que a gente pode fazer para tratar paralisia. Né? Eu vejo uma paralisia menos relacionada a procedimentos cirúrgicos ambulatoriais menos comum, parestesia muito mais comum, a paralisia, cirurgias de face,
né, cirurgias mais complexas, cirurgias que abordam a articulação, podem acontecer com mais frequência. Então, pelo que o doutor tem falado aí e falou no curso muito bem ali, dá para se preparar para muita coisa, né? Você Dá, consegue ir para o centro cirúrgico seguro? sim, dá para se preparar fazendo o básico, uma boa anamnese, exames complementares, acabou não falando aqui, mas exames complementares adequados, será que esse procedimento exige uma tomografia? Hoje a tomografia está muito mais acessível, hoje a tomografia ela pode ser individualizada de um elemento, de uma região, do complexo maxilofacial de uma forma toda. Então, exames pré-operatórios adequados para cada tipo de procedimento, para cada paciente. Você não pode planejar uma extração de 4 sisos, né, de um paciente de 16 anos da mesma forma que sisos num senhor de 80 anos que não fez precocemente os sisos e agora incomodou, precisa abordar cirurgicamente. Os ambientes provavelmente vão ser diferentes, os cuidados vão ser diferentes. O paciente de 80 anos provavelmente toma medicações controladas, enfim. Você tem como estar preparado para eventuais complicações. Eu acho que essa é a grande diferença. E resolvê-las no ato operatório. Terminada a cirurgia, o paciente nem vai saber que complicou. Você já resolveu o problema. Esse é o ideal. É que você não perca controle da situação. Acho que essa é a mensagem que tem que ficar, como eu falei no final do curso, né? Você tem que saber até onde você vai, qual o seu limite e tratar o paciente. Não perder o controle do paciente. E o que a gente vê muitas vezes é que quem perde o controle não acompanha o paciente até o final. Ele se perde esse vínculo. Ou porque o paciente perdeu a confiança. Quantas vezes o dentista que fez um procedimento não vai na consulta com o paciente para o bucomaxilo? Isso é muito comum. Mas esse paciente não perdeu o controle. O colega não perdeu o controle, ele está junto. Por mais que ele tenha sentido uma limitação naquele momento, ele está junto. Isso mantém uma relação boa entre paciente e profissional. São especialidades distintas, né? Teoricamente ele não sabe mesmo, né? Dali para frente. Exatamente. Entendi. Teoricamente talvez ele não precisasse estar passando por isso, né? Poxa, eu não se complicar, não sei o que fazer. Eu vou indicar a senhora, o senhor para o fulano e tal. Entendi. Aí a gente evita problema para os dois. Não que o bucomaxilo não tenha problemas, volto a repetir. Mas assim, tem que estar apto a resolver a sua complicação. Essa é a mensagem. Você falou na aula de contaminação também, né? Também. Infecção, isso tudo é comum de acontecer. E eu vejo que assim, são tantos processos envolvidos, né, Dr. Giovanni? Você vê, tem a hospitalização do paciente. Tem toda a parte humana, a parte de processo do paciente, mas tem toda uma parte de material, né, de esterilização do material. Você consegue ter uma garantia de chegar na sala cirúrgica e isso está tudo certo? Então, essa garantia você vai ter operando em lugares bons, né? Acho que essa é a única, boa resposta. A única forma de você se garantir. Não vou citar nomes, não é essa a ideia, mas assim, você operando em locais de confiança, que prezam pela excelência nesse processo, porque você não vai conferir isso, né? Dentro do ambiente hospitalar, você não vai estar lá no processo de esterilização, de trânsito desse material até chegar na sua sala de cirurgia. Não tem como fazer isso. Então é confiar no local de trabalho. E aí tem muitos lugares bons, né? E tem um ponto aí no meio que eu preciso perguntar. Instrumentadora cirúrgica. Também. Qual é a importância? Eu sou meio suspeito, a minha instrumentadora está comigo desde 2008. Quase 20 anos. Então, sim, é fundamental. Eu diria que é fundamental, porque ela que cuida disso. Nós temos dentro da nossa equipe 2 instrumentadoras, que são os dois braços direitos da equipe, e cuidam de todo o material, de transporte, leve e traz, enfim, sempre com segurança, motores, que já estão acostumadas à rotina da cirurgia, né? Isso também é outra coisa importante. Isso vai, ao longo do tempo, vai acontecendo. E hoje, sem as instrumentadoras, não tem cirurgia, né? Dá para dizer isso? Sem as instrumentadoras hoje da equipe, a gente não tem cirurgia. Simples assim, de um implante dentário básico, unitário, vamos dizer assim, até de novo, vou usar um exemplo, uma cirurgia ortognática combinada, mais complexa, enfim. Né? É que a gente vê por aí só questionamento. Valor e reembolso, isso e aquilo. Só que o pessoal não entende. Não, sim. Quer que o cirurgião faça tudo sozinho. Impossível. Então, nem vou entrar no mérito aí
de reembolso, né? Mas hoje, instrumentação, já hoje não, mas desde o começo eu tenho a minha instrumentadora, sempre operou comigo e tem toda a rotina, já antevê, ela já antevê a cirurgia hoje, já sabe o que vai acontecer, e isso isso faz parte da equipe, né? A instrumentadora é parte da equipe, não tem como, não é um corpo fora. Antevê problemas, antevê material, isso torna o processo mais dinâmico, mais seguro, e cuida de toda essa logística de leve, traz, de ter cuidado com o material. Nunca tivemos problema com o material. Então, assim, instrumentadora igual a obrigatoriedade, tem que ter. Indispensável. Boa, indispensável. Perfeito. E uma outra pergunta, assim, que a gente vê muitos cirurgiões nervosos, né, no centro cirúrgico. Como que o cirurgião ele se prepara emocionalmente para uma situação de acidente ou de uma intercorrência? Dá para se preparar? Poxa, essa é uma boa pergunta. Talvez é o tempo, né? Eu acho que hoje eu fico menos tenso com complicações, porque a gente tem mais tempo de cirurgia. Talvez um profissional que esteja começando é normal isso, né? Um sangramento excessivo, como é que eu vou conter isso daqui? Acho que com o tempo você vai ganhando experiência, já passou por aquilo, né? Sempre assim, você já passou por algo, fez isso, deu certo, ou já viu um colega, está operando com um colega e já passou por essa situação e sabe como tratar. Eu acho que o nome, né? O tempo vem e isso é igual à experiência. Então, a experiência traz essa tranquilidade para você ir para uma cirurgia de porte maior, sabendo já onde que você pode ter problema e como tratar essas complicações. Eu acho que é o tempo de estrada. Entendi. Com o tempo que o doutor tem, mais de 25 anos, né? 25 anos agora de formado. Primeira coisa 20 de bucomaxilo, né? 25 anos de formação com 20 de bucomaxilo. Eu nunca fiz odontologia clínica geral, nunca atuei como clínico geral, nunca fiz outra especialidade. Gastou as horas todas no centro cirúrgico. Todas as horas com cirurgia. Qual que é a primeira atitude que o doutor tem quando entra uma intercorrência? Essas que o doutor falou que são controladas, ok, mas aquela que fugiu um pouco à regra. O que é a primeira coisa que vem em mente? Primeira coisa que a gente coloca, inclusive, em aula, manter a calma. Mantenha a calma, porque se você ficar nervoso, tentar, às vezes, eventualmente, sair um pouco do procedimento, então, talvez eu não esteja enxergando alguma coisa aqui, vamos tentar entender o que está acontecendo, respirar fundo, porque você vai ter que resolver essa situação, né? Numa intercorrência sua, né? Do seu procedimento, algo que fugiu daquela rotina. Eu acho que é manter a calma e tentar entender as vias de solução, talvez não tenha uma solução só, uma equipe afiada, trabalhar em equipe, para algumas cirurgias é fundamental, cirurgias maiores. Ninguém faz nada sozinho, isso é uma coisa que eu tenho para mim também há muito tempo. Mas acho que é manter a calma, respirar fundo e aí você vai achar a solução. Dentro daqueles assuntos ali que o doutor falou que tem que comunicar com o paciente, tem alguma coisa que é indispensável na comunicação com o paciente para evitar algumas intercorrências ali? Porque tem o transcorrer cirúrgico. No pós a gente imagina. Assim, a gente não está livre de surpresas no transoperatório. Mas eu acho que as principais complicações que a literatura coloca para determinados problemas, para determinadas cirurgias, eu acho que tem que estar elencadas ali e colocado dentro do que a gente chama de um documento de consentimento livre e esclarecido ao paciente, de que ele sabe que eventuais intercorrências podem acontecer e como que a gente trata esses problemas. Isso a gente tem, né? Acho que é fundamental ter esse documento, documentar isso, mas conversar com o paciente, ó. Se atente a isso a gente vai tratar dessa forma, pode acontecer assim, pode acontecer assado. Eu vejo isso com muita clareza. Uma vez que isso é combinado e você passe por isso, por essa complicação, o paciente bem orientado vai aceitar melhor e ele vai ser tratado e você vai resolver esse problema. Esse é o objetivo, né? A gente precisa tratar o problema, tratar a complicação. Tem que estar preparado para isso. Perfeito. O que o paciente... Não sei se existe uma forma, mas eu vou perguntar mesmo assim. O que o paciente precisa saber? Dá para ele filtrar o profissional? Porque todo esse preparo, tudo isso aqui que o doutor mostrou, isso aqui são muitos anos de estudo, muitos anos de
né, o doutor falou de revisar a anatomia, Uhum. revisar a literatura. O que que o paciente... Porque se o paciente chega no consultório e não sabe desses possíveis Não problemas, sabe, né? O paciente é leigo no assunto, pode né? ser, pode dar tudo certo, mas e se não A der? gente vê isso hoje. O paciente é leigo e, assim, tem muito profissional, tem muita gente, como em tudo, né? Todas as áreas. Então, hoje, assim, basicamente, o trabalho hoje é por indicação. Então, assim, se tem uma mensagem ao paciente, assim, quando ele for buscar um profissional, eu acho que ainda tem que buscar currículo, buscar conhecimento, indicação, ir num profissional que ou alguém da família já tenha operado, que as coisas tenham indo bem, ou que o seu dentista de confiança o indique. Eu acho que hoje, enfim, talvez o TikTok, o Instagram não seja o melhor caminho para essas indicações, né? Porque a gente vê várias situações aí de complicação. E para o paciente saber filtrar, eu acho que é isso. Talvez buscar mais de uma opinião para o mesmo assunto, podem ter visões diferentes, e aí entender o perfil do cirurgião, ver se aquilo é mais adequado. Eu acho que para o paciente essa fica a mensagem, é buscar com calma o profissional habilitado. Ele não sabe nem o que é o bucomaxilofacial, muitas das vezes ele não sabe o que é isso, né? Se ele vai fazer um implante, se ele vai fazer, enfim, a extração de siso, trauma. Então hoje tem, enfim, diferentes profissionais fazendo, né, otorrino, plástico, enfim. Saber filtrar. Saber filtrar significa buscar, eventualmente, mais de uma opinião sobre o mesmo assunto e indicações de pessoas próximas, colegas, daquela pessoa que já tenha feito um bom trabalho, né, para um outro paciente. Perguntas de bate-bola, hein? Uma Bate-bola. complicação que te ensinou muito. Um tipo de complicação ou uma específica? Uma complicação que me ensinou muito foi mais de uma, Pode mas citar. lembro aqui agora de osteólise, que a gente chama, né, de perda de fixação em mandíbula, tá? Em avanços grandes, né, em cirurgias ortognáticas de avanço grande, que eu tive osteólise, que é a perda de estabilidade por conta de fragilidade óssea. É uma coisa que você não espera muito e difícil de tratar. Esse é um tipo de complicação que hoje eu sei como fazer, mas eu apanhei. Perfeito. Aprendi. Cirurgias maiores daí, né? Um erro que o doutor vê muito acontecer e que sempre pensa assim, dava para evitar, todas as vezes. Então, é muito comum. O dentista induzido pelo que o paciente quer fazer. Então, quem determina as regras é o profissional. Então, a gente vê muito problema assim, poxa, aqui não tem muito osso, mas vamos tentar fazer tal coisa, a gente pode tentar isso, tentar aquilo. Num primeiro momento, pode ser que vá dar certo e aí o profissional acaba se complicando. E o paciente tem o dobro do tempo do tratamento, ou tem o dobro do número de cirurgias que ele esperava ter, então isso me chama a atenção. Às vezes o dentista ser induzido pelo que o paciente está querendo, seja em termos de tempo, custo, enfim. E não falar, ó, o jeito certo é esse aqui, dá para fazer dessa forma. Eu faço desta forma. Isso vai dar certo. Transparência, né? É isso aí. Isso eu vejo ainda hoje. Ótimo. Um conselho para quem está começando. São vários, né? Mas, assim, se tem um conselho para quem está começando hoje, independente da área, eu acho que é buscar a especialização, buscar fazer alguma coisa muito bem feita. Eu acho difícil você fazer tudo muito bem feito. Seja qualquer área que você for seguir, pério, dentística, estética, prótese, endodontia ou cirurgia, eu acho que é afunilar, é foco, né, comprometimento com aquilo que você gosta e criar uma linha de pensamento, um foco e você estudar aquele assunto a fundo. Aí acho que você vai ficar muito bom naquele tema e vai conseguir tratar melhor os seus pacientes e os problemas que aquela sua especialidade tiver como demanda. Muito legal. Acho que é isso. E para a gente encerrar, doutor Davani, o que o aluno vai encontrar no módulo de acidentes e complicações? Legal. Acho que um pouco de tudo isso que a gente falou, né? Tá. Então, como fazer uma boa anamnese,
que é o básico, né? Na verdade, sim, a mensagem, fazer o básico bem feito. E qual é o básico? O passo a passo. Uma boa anamnese, exames de imagem, técnica apropriada e, dentre as complicações que eu cito, possíveis linhas de tratamento, como a gente fez para tratar. Né? Mas acho que a mensagem principal é saber evitar essas intercorrências. Muitas podem acontecer e uma vez que elas aconteçam, que você esteja apto a resolvê-las. É isso. Muito legal, Dr. Davani. Muito obrigado por essa segunda aula, né, que foi esse bate-papo, porque isso transmite uma segurança realmente, né, para a especialidade. Eu gostei muito de ter aprendido contigo hoje. Pessoal, eu vou deixar aqui um QR Code de uma entrevista muito legal que o Dr. Davani deu na Face Pod, que é o podcast, todo mundo já sabe, é nosso parceiro aqui. O Dr. Davani conta um pouquinho sobre esse percurso dos 25 anos lá. Falaram sobre casos de pacientes. No Na Face Pod? Falamos faz um tempo já, acho que eu inaugurei o Na Face Pod há talvez um ano mais. Acho que foi um dos primeiros a inaugurar a mesa com o Luiz sobre bate-papo de cirurgia, colocando alguns casos, alguns desafios na época, um caso que me marcou. Eu lembro de ter falado que não foi um caso específico, mas foram várias vidas que a gente pode mudar através das cirurgias corretivas, das deformidades, né? A cirurgia ortognática traz esse benefício para a gente. Então, como eu já vi outros colegas falando, é a nossa rotina, mas para muitos pacientes, em 4 horas, você muda a vida daquela pessoa, né? E para nós é o nosso trabalho, a gente está fazendo mais uma cirurgia ortognática. Mas tem que saber que para aquela pessoa, aquilo é um momento, às vezes, esperado, de 4, 5, 10, 12, 15 anos. E está nas tuas mãos ali você fazer dar certo. Então, a gente contou um pouquinho dessa história, são 20 anos de bucomaxilo, 25 anos de formado. Vamos ver se aguenta mais uns 20. Aguenta sim, pô. Não sei. Pessoal, assistam lá essa entrevista. Tem currículo, muitos anos de experiência, vale muito a pena, a gente aprende muito com ele. Não deixem de conferir os nossos parceiros, acessem a Academy, né? O link vai estar aqui no canto. Portal Não Complica, gratuito, acesse lá, baixe os e-books, tem muita coisa interessante lá, você pode acessar. Nós temos nosso patrocinador também, que é a Capim, um software de clínicas odontológicas que tem muitos recursos, um software muito preocupado com a jornada do paciente, para manter a agenda organizada, manter os prontuários, os exames organizados, maquineta de cartão, financiamento, e quem acessar o QR Code da parceria com a Não Complica vai ter 50% de desconto. É um negócio imperdível. Maior enxerto, que é o enxerto mais utilizado, e as membranas mais utilizadas hoje, da Geistlich. A cada 14 segundos um paciente recebe um dos dispositivos da Geistlich. Vocês também, através do QR Code, vão acessar lá a página da Geistlich. E é muito legal porque eles dividiram o site deles em uma área para paciente, uma área para cirurgião. É muito legal, você aprende de forma muito, muito didática. É um produto que está consolidado no mercado há muitos anos e tem essa segurança. E é uma honra para o Não Complica e para o Não Complicast ter essa parceria aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Davani, e até uma próxima, né? Obrigado você, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, participar desse podcast. E eu posso fazer o meu merchan agora ou não? Claro. Então, um recado, agora final de setembro a gente vai ter eu digo a nossa equipe, né, a Nova Face Cirurgia Bucomaxilofacial aqui em Curitiba, um evento para cirurgiões, para profissionais da área de saúde, odontólogos, né, para dentistas que estejam nessa área aí de harmonização orofacial, sobre implantáveis, né, as próteses aí de mento, de ângulo, com um embasamento técnico, teórico, as indicações, os cuidados com essa prótese, tipos, também uma parte laboratorial e uma parte depois, que acho que é a cereja do bolo, é prática, né? Ou seja, que os alunos vão poder praticar de verdade em pacientes a realização de procedimentos cirúrgicos com a supervisão de toda a equipe. Tem o número de vagas? Sim, a gente está estudando entre 8 e 10. Não cabe, a gente não quer mais do que isso, para poder fazer uma coisa bem individualizada mesmo e cada um poder operar um paciente. Essa acho que é o diferencial do curso, né?
Finalzinho de setembro, a data a gente confirma em breve, mas vai ser isso, vai acontecer no segundo semestre e fique de olho aí para as novidades. Aonde que vai ser divulgado? No teu Instagram? Isso, vai sair, a gente está criando um conteúdo ainda. Instagram, a gente não é muito bom de Instagram, a gente tem que melhorar nisso, mas sim, Instagram, internet, Instagram basicamente vai estar ali sim a divulgação desse curso. Então, mais para frente teremos novidades. Sim, aí, daqui a pouquinho, tá em breve, tá no forno, a gente está preparando material para em junho aí começar esse trabalho de divulgação e para profissionais, até para pacientes, modelos que queiram, que tenham interesse, a gente fazer uma triagem, filtrar, para poder fazer um curso bem legal. Muito legal. Obrigado, então, pela oportunidade aí do Não Complicast mais uma vez. E estou à disposição para um futuro encontro aí. Podem contar comigo. Já tá obrigado. Marcado, já tá marcado. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e não complica, hein?